Sábado, 1º de fevereiro de 2020, 8 meses de Arthur de Castro Neumann e Pinto. Mêsversário do Arthur. Encontrei com um casal muito simpático lá de São José dos Campos, o Alvarenga e a Glória. Encontrei também com o Rafael no restaurante, com a sua bela família. Um abraço grande para eles todos. Eu quero aproveitar esse sábado, vocês sabem que agora eu estou fazendo o vídeo de segunda a sábado, não faço mais no domingo, para dar um descanso à minha diretora, a dona Isabel. E cito Isabel aqui, faço questão, porque um cara, eu não vou nem dizer o nome, me escreveu dizendo que eu pare de ficar citando a Isabel, aí eu vou citar mais, só para provocá-lo e ver se ele vai ficar me acompanhando para ver quantas vezes eu cito a Isabel. Acho que já citei aí 5 vezes, só nessa frase, né? Pois é isso aí, estou ouvindo aqui a risada dela e o Arthur também gostando, que é o mêsversário dele. Pois bem, neste dia de festa, eu quero dizer para vocês que eu tenho um assunto meio tétrico para tratar, né? É o assunto da tragédia das chuvas neste verão. Todo verão nós temos tormentas, tempestades, ora é na Serra Fluminense, ora é no Espírito Santo, ora em Minas. A mais violenta tragédia deste ano, com 56 mortes registradas até ontem, foi em Minas Gerais em geral e em Belo Horizonte em particular. Eu tive a oportunidade, o desprazer de ouvir um depoimento do prefeito Alexandre Calil, do PSD de Belo Horizonte, né? E o prefeito, que estava de férias e voltou meio a contragosto, está dizendo nessa afirmação, primeiro, que caiu uma tempestade incrível em Minas, que se essa tempestade tivesse caído em Paris, em Londres, em Nova York, em qualquer metrópole mundial, teria provocado o mesmo efeito. É mentira. Mentira, seu Calil. Mentira de cartola. Seu Calil é um cartola. Dirigente do Atlético Mineiro, todo respeito ao Atlético, ao galo das Alterosas, mas o doutor Alexandre Calil é um prefeito relapso. Pois bem, no dia que ele falou essa pataquada, nós estamos completando mais um dia que tem caído chuvas torrenciais em São Paulo também, talvez não no mesmo volume do Rio, mas São Paulo está longe de registrar as mesmas tragédias de Belo Horizonte por um motivo muito simples. É que São Paulo tratou da dragagem, da drenagem do rio Tietê, São Paulo fez piscinões. Em Minas, o que é que fizeram? Em Minas, o irresponsável governador Aécio Neves andou canalizando os córregos de Belo Horizonte, construindo palacetes para a sua permanência no governo. Depois foi substituído por Antônio Anastasia, do seu partido, candidato apoiado por ele, e que também não fez grande coisa em matéria de saneamento e em matéria de escoamento de córregos, né? Em relação... Aí o governo Fernando Pimentel é a mesma coisa. Fernando Pimentel está sendo aí acusado, está sendo denunciado, processado e tudo por captura de propinas. No governo do PT, ele era o homem de confiança da Dilma, foi ministro da Dilma e também foi governador de Minas e tem uma administração bastante controversa do ponto de vista da moralidade pública. Em relação aos prefeitos de Belo Horizonte especificamente, os jornais trazem a informação de que o ex-prefeito Márcio Lacerda, hoje sem partido, mas sempre ligado ao Partido Socialista Brasileiro, com apoio do PT, e o atual prefeito, Alexandre Calil, que é do PSD, do Kassab, anunciaram o investimento somado de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Na verdade, foram investidos pela Prefeitura de Belo Horizonte 740 milhões de reais, ou seja, 20% do que foi anunciado. Então, não é uma culpa de São Pedro. É a mesma história da Serra Fluminense. É a mesma história
dos tempos das enchentes de São Paulo. A culpa é de São Pedro, a culpa é da meteorologia, mas tem muito de inércia, de incapacidade, de insensibilidade e de cretinice e cara de pau dos governantes, né? Por exemplo, os jornais deram também, desde ontem, os portais dos jornais estão dando, que das 55 obras anunciadas em Minas para escoamento de córregos e outras vias de água, que não foram feitas ou que foram simplesmente cobertos com asfalto e terminaram estourando as bocas de lobo, anunciadas pelo governo federal, só 2 foram cumpridas. Ou seja, é mentira. Uma consideração que eu gostaria de fazer foi a última frase do meu comentário no Jornal da Gazeta de ontem. Eu faço um comentário ao vivo no Jornal da Gazeta, às segundas, quartas e sextas, na TV Gazeta de São Paulo, foi o fato de que somente os pobres são atingidos, somente os pobres morrem, somente os pobres ficam desabrigados nos desastres da Serra Fluminense, mas sobretudo nessa tragédia de Minas Gerais. O meu amigo, meu professor jurídico, o professor da USP, não um falso professor da USP, como diz o mentiroso Gilmar Mendes, Modesto Carvalhosa, me telefonou depois do comentário e disse que valia a pena eu esticar mais um pouco essa história, porque os ricos estão sempre protegidos, mas os pobres estão sempre desprotegidos. E aí eu, além de acrescentar isso que o Modesto me falou, eu acrescento também o fato de que esses pobres estão instalados em barrancos e os barrancos que não são apropriados para que eles construam suas moradias. Mas políticos, vereadores, prefeitos de más intenções usam isso politicamente para autorizar construções em lugares que não deveriam autorizar. É o problema grave do Rio de Janeiro, também da cidade, e os pobres terminam pagando o pato com morte e com desabrigo. Está dado o meu recado, está dado o recado do professor Carvalhosa, e nós vamos em frente, tratando agora de uma notícia mais marota, né? Eu acabo de ver nas redes sociais, especialmente no Antagonista, a notícia de que há uma conspiração dentro do Supremo Tribunal Federal do mal. Uma conspiração para evitar que em setembro, cumprindo a rota, cumprindo a tradição, o vice-presidente Luiz Fux seja eleito presidente do Supremo, acabando com a desastrada presidência do senhor Dias Toffoli. Claro, atrás disso está o Gilmar Mendes, está o Ricardo Lewandowski, certamente o Marco Aurélio Mello, etc. Bom, é um golpe sujo, eles têm talvez até votos, espero que, por exemplo, o 6º voto da Rosa Weber não seja dado para essa cretinice, porque o país inteiro espera que o Fux assuma a presidência. Não há uma grande diferença, o presidente manda na pauta, né, do Supremo. E também no plantão judiciário, onde o Dias Toffoli costuma fazer lambanças da pior espécie. A diferença fundamental entre o Dias Toffoli e o Luiz Fux é que o Luiz Fux é advogado de renome no Rio de Janeiro, é procurador por concurso e juiz estadual do Rio de Janeiro por concurso. O simples fato de ter essa prática já lhe dá muito mais condições do que o senhor Dias Toffoli, que nunca teve outro patrão que não fosse o PT, que nunca fez concurso para nada, a não ser 2 concursos para juiz, nos quais foi reprovado, no que demonstra que não tem notório saber para ficar sequer no Supremo, imagina, na presidência. Se por acaso a turma do golpe, essa turma dita garantista, mas na verdade só garante os bandidos, né, tiver sucesso nisso, não se sabe qual deles vai assumir a presidência, até porque não há uma lei sobre isso, é apenas uma tradição. Espero, nós vamos estar atentos. O antagonista que deu a notícia também estará e costuma ser efetivo nessa alerta. E, de qualquer maneira, eu quero lhes dizer que uma expectativa bastante negativa é o Bolsonaro cumprir a promessa que ele vem fazendo de nomear, de indicar para o Supremo o advogado-geral da União, André Mendonça, num acordo que ele tem com o Toffoli.
Agora, esse acordo está sendo abalado por um recado que está sendo noticiado, que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia passaram para o Bolsonaro de que eles aprovariam Moro no Supremo. Por que os políticos estão fazendo isso? Eles estão querendo uma coisa casada, que o Bolsonaro indique o Moro para o Supremo. Assim, o Moro sai da corrida eleitoral e eles aproveitariam para fazer mais uma lei dessas intervenções do Congresso, proibindo um juiz do Supremo se candidatar a qualquer posto público antes de 6 anos de quarentena. É um truque, mas eu confesso que eu prefiro o Moro no Supremo ao Moro candidato. O Moro é um candidato muito forte. Os políticos estão desesperados porque estão aprendendo aquilo que eu tenho falado há muito tempo. Eles estão construindo a reputação do Moro com as suas atitudes e o Bolsonaro também. Essas notícias de fritura do Moro só têm aumentado a popularidade do Moro. O Moro, segundo o jornal O Globo, está ganhando 112 mil seguidores no Instagram desde que ele criou. Só para você ter uma ideia, o Bolsonaro, no auge do sucesso nas redes sociais, quando ganhou a presidência da República, ganhava 24 mil seguidores por dia. Há uma diferença grande. Diferença maior ainda é a notícia, também dada pelo antagonista, de que o PSL fez uma pesquisa e descobriu que o Moro tem 40 pontos, 72% de popularidade, 40 pontos acima dos 32 obtidos pelo Bolsonaro. Então o próprio Bolsonaro deve querer muito tirar o Moro do seu caminho em 22, e os políticos querem aproveitar e tirar em 22 e em 26, né, com uma quarentena de 6 anos. Eu não sei se isso vai se realizar, se esse golpe vai ser dado, mas acredito que tem uma possibilidade grande de sucesso. Antes de terminar, vou falar mais uma vez o nome da Isabel para irritar aquele seguidor, que aliás eu não vou dar o nome dele não, ele não vai ficar famoso à minha custa não. A Isabel já me deu o sinal que acabou o tempo, mas eu quero chamar a atenção para um texto muito bom da Ruth de Aquino, cobrando das feministas uma posição contra o Zé de Abreu, que tem sido de uma grossura, de um baixo calão inaceitável em relação à Secretaria Especial de Cultura, Regina Duarte. A Globo, aliás, deu no Jornal Nacional notícia de que demitiu Regina Duarte. E não demite o Zé de Abreu. Demitiu o William Vaco, o melhor jornalista da minha geração, porque fez uma piada boba, que é considerada racista. Demitiu o Zé Maia, acusado de ter feito, de ter assediado uma maquiadora que nem entrou na justiça contra ele. E não demite o senhor Zé de Abreu, que agora, segundo noticiou o colega Anselmo Góes, está mudando para a Nova Zelândia, para a Austrália, para a Oceania. Que se dane, que se mude e vá embora e desapareça daqui. E realmente eu estou esperando, também estou esperando as feministas se pronunciarem a respeito do grosseiríssimo WhatsApp no grupo Liga da Justiça, que é uma coisa de história em quadrinho, mas é o nome da milícia mais feroz do Rio de Janeiro, em que o advogado Cacai, famoso advogado dos corruptos de Brasília, faz referências negativas sobre o ato da concepção da ministra Damares Alves, lembrando que se os pais dela tivessem seguido os conselhos de abstinência sexual, ela não teria nascido, e mereceu um comentário ainda mais grosseiro a respeito da posição em que ela teria sido concebida, que eu não vou falar aqui, porque eu respeito a ministra Damares, e as feministas não respeitam, porque deixam esse bestalhão, que já foi fotografado de bermuda no Supremo, espalhar esse tipo de porcaria sem criticá-lo. Só porque é de esquerda, pelo menos se diz, vive aí enchendo a cara, vinhos caros, mas a esquerda adora, porque ela advoga pelos chefões partidários dos partidos da esquerda. Pois bem, agora eu vou obedecer a Isabel, porque o Arthur aqui está dando sinal que eu tenho que acabar, eu vou acabar direto ao assunto, em té, e só a verdade me salvará.